O que você quer? Essa pergunta de Jesus, ela é muito importante, porque ela define questões que estão dentro do nosso coração. Jesus está perguntando ali, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a gente acha, não é aquilo que a gente sabe, nem aquilo que a gente entende. É o que a gente quer. E o que a gente quer define a nossa caminhada com Jesus. Tanto que no discipulado, essa pergunta é chave. Vejam só em João capítulo 1. No verso 35, diz o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Aqui a gente está falando de João Batista. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Então, quando João declarou que aquele era o Cordeiro de Deus, os dois discípulos que estavam com ele meio que deixaram ele para ir atrás de Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E essa pergunta é chave. Gente, o que vai determinar nossos passos é o que a gente quer, é o que está no nosso coração. Não o que a gente sabe tanto, o que a gente entende tanto. Por exemplo, deixa eu explicar uma questão para vocês sobre redes sociais. Por que TikTok, Reels, Shorts, eles são tão complexos e são tão assim perigosos? Tanto que lá em casa eu tento evitar dos meninos verem isso. Porque foi descoberto que esse tipo de vídeos, os vídeos curtos, eles têm um efeito muito prejudicial para o cérebro. Por quê? Porque você vê um vídeo curtinho ali, você está vendo e daí você passa. Aí você vê outro, dá uma risadinha, passa. Aí você outro vê uma coisa interessante, passa. Aí você vê outro, dá uma outra risada, passa. Aí e você vai naquele rolar infinito. E cada vídeo vai liberando no seu cérebro aquele hormônio, a dopamina. Isso que eu estou explicando, gente, é algo que está muito claro em muitos lugares, pessoas já têm falado sobre isso, e principalmente num livro que fala da geração ansiosa, escrito por um cara chamado Jonathan Wright. E esse tanto de liberação de dopamina no cérebro, rápida, seu cérebro vai acostumando. Aí, quando você vai ver um vídeo mais longo, onde tipo assim, o prazer e a sensação prazerosa de vê-lo vai ser lá pro final, você fica cansativo. Porque a gente tem que ter estímulos que vão liberar o que? A dopamina cada vez mais rápido. Por isso que exercícios como às vezes ler, o ler, nem sempre você tem uma liberação de dopamina imediata. Pelo contrário, às vezes demora até ter a conclusão do livro, até você ter percepções na leitura, ou até mesmo vídeos mais longos, áudios mais longos, e até mesmo jogos mais longos, porque a gente quer meio que uma satisfação meio que rápida. Isso vai detonando o nosso cérebro. Agora, eu te falei isso e você sabe disso. Agora, saber isso vai levar você a deixar de ver reels, shorts. Por exemplo, eu já expliquei isso lá em casa, mas eu ainda tenho que lembrar o pessoal direto sobre isso. Por quê? Porque é muito tentador. E foi formado neles esse desejo de ver. É o que eles desejam? Eles desejam ver um vídeo longo? Não necessariamente. Mas vão preferir o quê? Um vídeo curto, que vai dar uma sensação boa, mais imediata. Sabia que tem até novelas sendo feitas nesse formato? Não, saber isso vai mudar você? Não. Porque um amor foi formado dentro de você. Por isso. Tem um livro que chama Você é Aquilo que Ama. E essa mensagem desse livro é muito forte para nós. Nós somos aquilo que a gente ama. E o amor, gente, o amor é como se fosse um músculo, ele precisa ser trabalhado. A gente precisa investir naquilo que a gente deseja amar. Por isso que a pergunta é: o que você deseja? E esse músculo precisa ser exercitado. O músculo da paixão por Jesus. Ele não é algo espontâneo. A gente vê que quando uma criança nasce, a mãe está apaixonada por ela. Na verdade, a mãe já está apaixonada por ela no ventre. Mas é por que ela está apaixonada dela no ventre? Porque aquilo foi gerando, aquilo
E depois, quando nasce, é aquela explosão de alegria e de felicidade. O pai viu aquilo lá crescendo. Então, não é um amor que nasceu talvez em um piscar de olhos, ele foi algo processado até interiormente, e às vezes até antes, com o desejo de gerar. Lembra que nós somos aquilo que amamos, nós somos aquilo que nós desejamos. Daí Jesus faz essa pergunta para os discípulos e para nós também. Então, o músculo do amor em nós precisa ser desenvolvido. E quer saber como é que eu desenvolvo? Fazendo. Aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de disciplinas espirituais, eu gosto de chamar também ações de consagração. Tanto que no acampamento eu falei sobre a cruz do Nazireu. Vamos ver ela de novo? A cruz do Nazireu. O que seria a cruz do Nazireu? Seriam práticas que a gente faz que vai ajudar a trabalhar esse amor em nós. Nós nos apaixonarmos mais por Jesus. A palavra de Deus, ouvir a palavra, ler, meditar, estudar, memorizar a palavra. São práticas que quanto mais eu vou fazendo, mais apaixonado eu vou ficando. Outras práticas a prática da palavra e a prática da oração tem muito a ver com a nossa relação vertical, nossa relação com Deus. A oração, jejum, oração em línguas, solitude, queridos. Por exemplo, nosso pastor tem muito hábito, eu já fui com ele algumas vezes, a gente está orando no monte. O orar no monte é um tempo de solitude, um tempo que você está isolado, sozinho ali com Deus. Louvor, gratidão, gente, como isso é importante nós cultivarmos essas práticas. Amizade já está num outro nível, um nível horizontal, que é a nossa relação com as pessoas, mas a nossa relação com as pessoas tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. O discipulado, como o discipulado também ele faz parte desse processo para nos formar. Testemunho, quanto mais a gente testemunha do amor, conta as maravilhas de Deus para as pessoas, mais esse amor também é trabalhado em nosso coração. E serviço, queridos, servir as pessoas, servir na igreja. Quanto mais eu vou servindo, eu vou me apaixonando. A cruz do Nazireu é essa. É uma cruz de palavra, de oração, de louvor, gratidão, de amizades espirituais, de discipulado, de testemunho, de serviço. Então, por isso, vamos estar investindo nisso. Depois eu quero estar lançando vídeos falando sobre cada um deles. Mas o nosso amor começa com aquilo que nós... Aliás, a transformação começa com aquilo que nós amamos, com aquilo que nós mais desejamos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.